Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Garantido na Evolução. Gente, hoje o nosso canal entra no ar. Tivemos essa ideia após refletir que 34 anos se passaram desde que eu e meus companheiros começamos a trabalhar no Boi Bumbá Garantido. E veio a pandemia em 2020 e começamos a perceber que muitas pessoas estavam partindo rapidamente devido a esse vírus. Foi quando eu idealizei a criação deste canal. Entretanto, para desenvolver um trabalho como nós vamos desenvolver, sozinho não se faz. Então comecei a ligar para amigos que trabalharam comigo nesse período. E o primeiro deles que eu liguei foi Ricardo Peguete, que foi colaborador do Boi Garantido por muitos anos também. Aceitou de imediato. Em seguida liguei para o artista plástico, artista de alegoria Antônio Cansanção, do qual tive também a honra de trabalhar nesses 27 anos, o qual labutei no Boi Garantido. Também aceitou. E o último a aceitar foi o nosso querido e saudoso Sidney Rezende, que infelizmente partiu há pouco tempo. Montamos um grupo no WhatsApp e começamos a planejar o canal, a definir o escopo do que nós iríamos apresentar para vocês. Então a ideia surgiu. Nós queremos contar a evolução artística e estrutural do Boi Garantido nesses últimos 34 anos, a partir do bumbódromo. Só que nós pensamos o seguinte: entretanto, tem um outro lado também, um lado histórico, porque o boi de Lindolfo, ele foi criado, o Lindolfo criança. Lindolfo não tinha um boi quando era criança, brincava com curuatá, né? Então o que acontece? A partir daí, o boi de Lindolfo nasceu após uma promessa realizada por ele, que esteve doente, e o nosso Boi Garantido bailou pela primeira vez lá onde é hoje o curralzinho da Baixa do São José, né? E a partir daí, Lindolfo e os seus camaradas começaram a ir às ruas a brincar, chamava de boi de roda. Por quê? Porque se paravam onde tinha uma fogueira na casa de alguém e lá o Boi Garantido brincava ao redor da fogueira e ao final recebia algum recurso, algum valor para dar continuidade ao seu trabalho. O boi evoluiu. Essa evolução, ela se deu principalmente pela ajuda dos padrinhos lá atrás, como por exemplo Antônio Maia e a família Faria, dentro dos quais muitos foram padrinhos do Boi Garantido, né? O boi veio evoluindo. Veio também a primeira disputa quando se criou o Festival Folclórico de Parintins. Foi criado o festival para ajudar a arrecadar recursos, para ajudar na construção da catedral. Em 1966, Raimundo Muniz foi responsável para conversar com os bois e trazer os bois dos seus redutos para brincar no Festival Folclórico. E aí começa a evolução. O boi já saiu das ruas e já passou a se apresentar na quadra da Jaque. Veio então a evolução do Boi Garantido. O grupo folclórico era reduzido, era pequeno, era o boi, era Pai Francisco, Mãe Catirina, era o alto do boi. E foram se colocando elementos como tribos, né, figuras engraçadas. Veio então a família Faria, juntamente com os Maias, que foram os precursores, né, com Emerson Maia, Erivaldo Maia, seu Antônio Maia, veio a era dos Faria, com a entrada do nosso eterno garotinho de ouro, Paulinho Faria, e o seu irmão Zezinho Faria, juntamente com toda a família Faria, Graça Faria, entre tantos outros. E a partir daí o boi já teve um novo formato, né, com a gestão de Zezinho Faria, que valorizou os artistas na época, o seu Jair Mendes e Vandir Santos, e o responsável pelas toadas é Emerson Maia. Entretanto, outras pessoas colaboraram nessa evolução, como por exemplo Disse Cansanção, que era estilista. Foi criado a linha de frente, que era um grupo de pessoas que organizavam o boi para entrar na arena, no caso no tablado. Muitas pessoas passaram por lá, na linha de frente, e dentro dos quais tenho como meu mestre Mário Pinheiro, que foi meu mestre na linha de frente. E a partir daí o boi foi crescendo, foi evoluindo. E em 1995 houve a assinatura do primeiro contrato com a multinacional Coca-Cola. Gente, a partir daí ninguém mais segurou os bois, principalmente o Boi Bumbá Garantido. E é isso que nós vamos fazer aqui no canal. Nós vamos contar
conversar com muitas pessoas que vai mostrar para vocês a evolução. As alegorias eram feitas, por exemplo, de madeira, depois passou a ser ferro. Não tinha cunhamporanga, era mice. E houve uma evolução. O número de itens foi aumentando ao longo dos anos. Então a proposta do canal Garantido na Evolução, gente, é desenvolver, mostrar para vocês esta evolução. Eu vou falar e vou tratar do lugar onde trabalhei por muitos anos, 27 anos, que é a concentração. Mas Antônio Conceição, artista de alegoria, vai trabalhar sobre o lado alegórico. Ricardo Peguete, que vai se apresentar aqui no canal, vai falar sobre coreografia, diretoria de arena. E no lugar do nosso amigo Sidney Rezende, ainda não temos. Quem quiser colaborar conosco, que foi dessa época, vem para cá. Então, gente, o nosso primeiro episódio vai ser o depoimento, uma análise sucinta do engenheiro agrônomo e também compositor Tadeu Garcia. Fique conosco nessa evolução, nessa caminhada que vamos apresentar aqui no canal Garantido na Evolução. Os raios reduzentes vão surgir, na lua minguante fez clarão. Nós estamos aqui para dar nosso conhecimento sobre o folclore de Parintins, como é que se desenvolveu e que vem desde o início do século passado, quando os bois utilizavam a forma de brincar nas casas de pessoas que doavam recursos para sustentar a brincadeira. E em 1965, pelo meu conhecimento, o padre Augusto Gianola foi o grande precursor que estimulou a Jaque com seus líderes a fazer o festival, evitando os confrontos de ruas, né? Porque quando os dois bois se encontravam, normalmente ocorria brigas e até estacas. Então, foi uma fórmula muito engenhosa de se fazer a apresentação dos dois bois alternadamente, e cada um que estava a se apresentar não poderia ser motivo de vaia ou agressões ou coisa do gênero. Então isso construiu um embasamento cultural fora de série, porque desde então, com muito mais de 50 anos, nós podemos vivenciar isso, né? Esse respeito. E embora a rivalidade seja alimentada, né, justamente por condições de fatos que são folclóricos, as músicas que introjetam defeitos do outro e virtudes do meu, né? Então, esse é o grande passo que alimenta a rivalidade. Logicamente que com a inauguração do Bombódromo em 1988, uma superestrutura, aí eu sempre fui tido assim como polêmico, como uma pessoa que tem um ponto de vista muito diferente de outros, né? Principalmente quem está no poder do boi. Mas eu continuo com a mesma convicção de que folclore é, acima de tudo, a tradição, a reprodução dos fatos que ocorreram a partir da comunidade, daquela formatação de massa, né? Não vamos dizer de grupos, né? Então, o Garantido é uma massa popular
O contrário é outra massa popular. Não tem aquela conotação de grupo. Diferente de ideologia, que ideologia, 1, 2 pessoas escrevem aquilo, pensam aquilo e aí tem suas adesões, pessoas que aderem àquilo e tal. Mas isso daí não é folclore. E para o momento atual, essa virada não me agrada. Porque acima de tudo, é uma festa popular. O espetáculo, a espetacularização do Festival de Parintins, no meu ponto de vista, é uma coisa secundária. Ela vem como um cumprimento do regulamento que se expõe, né, em 4, 5 itens, né? Mas aí você tem todos os outros processos de individuais, de grupo, de coreografia, que necessita que a música, a toada, que é justamente o sustentáculo musical, não é uma trilha de cinema, muito menos uma trilha de ópera. Ela tem uma célula definida, um binário, e ali não adianta inventar. Inovação é aquilo que não se deixa perder a essência. Você pode reformatar, mas desde que fique a essência. E a essência é festa, né? Você vê pessoas felizes, emocionadas, né? Rindo, chorando. Enfim, você mexe com os mecanismos de emoção de uma forma que dita-se a compreensão. Como é que um boi de pano, né? Um boi de pano consegue, né, trazer para as pessoas esse nível de empatia, esse nível de adoração praticamente, né? E muitas vezes a gente, por exemplo, no meu papel de compositor, eu fico, né, o boi é objeto e nós somos sujeitos. Então, como é que se ajusta isso? Exatamente a partir do que as pessoas falam, do que as pessoas desejariam que o boi fizesse, né? E então é uma coisa estimulada, não é uma coisa indutora onde está fechada ali Conselho de Arte, Comissão de Arte, DGE. Essas coisas fazem com que o próprio conteúdo, a própria essência, né, a tradição genuína se dissolva, né? Então nós temos de ter esse cuidado, né? Mas é assim, é perfeitamente compreensível que a partir do momento de 1988 e já na década de 90 com os patrocínios, o profissionalismo ele está sendo ditado muito mais pela questão financeira do que pela competência. Correto? Você, para ser um artista, você tem que me dizer, olha, eu pinto, eu esculpo, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Mostre o seu currículo, porque senão o cara se torna nada mais, nada menos do que um mestre de obra. Olha, tu faz isso, tu faz aquilo, aí é beleza, né? Então, nós temos de fazer avaliações, né? E a partir dessas avaliações é que as pessoas, mas o Tadeu, olha, meu amigo, é simples a situação. Nós temos de preservar com melhoria. Esse é o grande mecanismo. Você não vai tirar do que é tradicional para te colocar uma inovação arriscada que depois é incompreensível a nível de jurado e muito mais incompreensível a nível da massa torcedora do boi, né? Então, você misturar ideologia, por exemplo, né, fica difícil porque não é uma coisa que tem origem popular.
que não tem aquele fundamento popular. Ali é tipo um apelo político de quem quer olha, eu vou abraçar essa causa. Né? Do momento que, por exemplo, a religião é colocada com Nossa Senhora do Carmo e tal, por toda a tradição, né? Que tem uma romaria espetacular, mas ela não está fazendo uma função de que o evangélico, o macumbeiro, se torne católico. Ela simplesmente está se situando como um fato histórico, tradicional e respeitado. Correto? Então, nós precisamos ter esse cuidado, que muitas pessoas no alvo de querer, olha, isso aqui está repetitivo, isso aqui está não sei o que, isso aqui... Aí, enfim, um monte de argumentos que ele não mede as consequências do que pode causar esse tipo de atitude, né? Nós tivemos justamente a partir de 1988, uma ascensão muito grande na toada, né? Uma coisa que se tornou assim uma coqueluche, né? Principalmente entre 95 e 2000. Mas como todo gênero musical, ele tem, né, aquela ascensão, estabilização e declínio. E hoje eu vejo assim que precisaria, né, como o próprio samba, que lá o Nelson Sargento falou que agoniza, mas não morre. Então, precisamos reavivar as origens da toada, né? Do mesmo modo, nós precisamos deixar com que a natureza dos parintinenses, né, aquela coisa espontânea, ela possa fluir com naturalidade, né? É saudável as brincadeiras, os sarros que se tira, né? Aquela história antiga de que mesmo derrotado, o garantido fazia a passeata, né? Então, são efetivações que nós temos de manter, assim como, né, penso eu, e a saída na alvorada, de 30 de abril para 1º de maio, a saída para Santo Antônio, São João, são requisitos fortes, mas o mais forte dele é a morte do boi, que é um dia após a festa de Nossa Senhora do Carmo, e que vem perdendo ano a ano aquela extensão de público, justamente porque é questão de gestão, né? Gestão tanto do bois quanto dos nossos grandes amigos da família Monte Verde, mas que eu penso que ela conseguiria reter, pelo menos por mais um dia, todos os romeiros que vêm para Parintins, correto? E então, nós temos determinadas posições que não são ideias novas, que não são nada disso, mas que depois o boi sai, ambos os bois saem por caminhos que se desviam disso, principalmente no que eu falei ainda agora. O profissionalismo no boi, ele é dado pela questão do dinheiro e não pela competência, correto? Então, o que acontece? Há uma tradicional ênfase do ego dos presidentes, coisa que é um sistema que eu digo que não é nada democrático, ele é autocrático. Então, quando alguém discorda, né, não há respeito para que as pessoas digam exatamente, olha, nós estamos fazendo isso, por isso, por isso, por isso. Então, convence as pessoas. Essa é a paz, né? Essa é a paz. Então, nós temos que
que fazer determinados ajustes, né, principalmente nessa área, né, as outras atividades fora o festival folclórico se tornam um ralo de dinheiro e ninguém sabe para onde vai. E nesse estágio moral que nós estamos em termos de justiça, nem adianta. Então, recomeçar é uma tarefa dessa nova geração que está aí. Eu já estou, né, praticamente encerrando meus ciclos, né? Mas diria que o boi tem de ser uma brincadeira permanente. Agora, não pode, diretoria, brincar de que com banzeiro ou sem banzeiro o boi vai sair. Não é também bem por aí, né? Então, talvez eu acho que um reordenamento das próprias associações, né? Criando, né, setores responsáveis para a questão de captação de recursos, de receita, porque tudo é terceirizado, e tudo terceirizado você sabe que a comissão é um grande câncer, tal qual existe nas emendas políticas.